Hoje eu vou tentar responder a seguinte pergunta: hipertenso pode fazer exercício? A resposta é lógico, é claro e evidente. E quando eu falo que é evidente, é porque existem várias evidências científicas mostrando que o hipertenso não só pode fazer exercício, como ele deve fazer exercício. O exercício é um ponto muito importante no tratamento da hipertensão arterial. Agora eu vou especificar a minha pergunta. Falando em exercício, hipertenso pode fazer exercício de força? Ou melhor dizendo, hipertenso pode fazer musculação? A resposta é a mesma da primeira pergunta. É claro, é lógico e evidente. E quando eu falo que é evidente, é porque também existem evidências científicas mostrando que a musculação beneficia e muito o hipertenso. Inclusive, um dos benefícios da musculação para o hipertenso é o desenvolvimento de um fenômeno chamado hipotensão pós-exercício, que é a queda nos valores da pressão arterial logo após uma sessão de exercício a um valor abaixo do valor pré-exercício. Ou seja, vamos lá, para um exemplo bem hipotético. Vamos cogitar que o hipertenso chegue para treinar com 140 por 90 de pressão arterial. Logo após uma sessão de exercício, mais ou menos 20 minutos, meia hora, ele está com a pressão, sei lá, 120 por 80. Ou seja, ele entrou com 140 por 90 e saiu depois de meia hora com 120 por 80. Essa queda do valor da pressão arterial, um valor mais baixo do valor pré-exercício, é chamado de hipotensão pós-exercício. Inclusive eu tenho vídeos aqui no YouTube e no Instagram falando sobre a hipotensão pós-exercício e seus benefícios para indivíduos hipertensos. O problema é que a musculação para o hipertenso ela não deve ser feita de qualquer maneira. Não é qualquer protocolo que o hipertenso pode fazer. A manipulação das variáveis de treinamento deve ser feita de uma maneira que cause o menor estresse cardiovascular possível. Isso significa que quando o hipertenso for fazer musculação, é lógico que a pressão arterial sistólica vai aumentar, a diastólica um pouco, mas vai aumentar um pouco também. A frequência cardíaca vai aumentar, o duplo produto, que é um indicador de estresse cardiovascular, vai aumentar. No entanto, o que você tem que fazer é manipular as variáveis de treinamento para que esses parâmetros cardiovasculares sejam menos aumentados. Ou seja, você vai promover um menor estresse cardiovascular. Logo, hipertenso não deve treinar de qualquer maneira. E aí eu mostro para vocês um estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology em 2020 por pesquisadores brasileiros. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram 12 hipertensos e submeteram esses 12 hipertensos a 2 protocolos de musculação diferentes. Num dos protocolos, eles faziam 3 séries de 15 repetições com 88 segundos de intervalo. Vamos arredondar esse 88 para 90 segundos. Isso dá 1 minuto e meio. Então, 3 séries de 15 repetições, com 1 minuto e meio de intervalo, 50% de um RM, que é uma carga moderada. E um outro grupo de hipertensos fazia um outro protocolo, que era 9 séries de 5 repetições, com 22 segundos de intervalo entre as séries. Vamos arredondar aí para 20 segundos de intervalo entre as séries. Também com uma carga de 50% de um RM. E aí eles faziam a troca depois, né? Depois de 2 ou 3 dias eles trocavam. Aqueles hipertensos que fizeram 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo, agora vão fazer 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo. E aqueles hipertensos que antes fizeram 9 séries de 5 repetições com 20 segundos de intervalo, agora vão fazer 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo. Deu para entender, né? Ou seja, um protocolo tinha menos séries, o outro tinha mais séries. Um protocolo tinha mais repetições, o outro menos repetições. Um protocolo descansava mais entre as séries, o outro protocolo descansava menos. Qual a ideia dos pesquisadores? Mostrar qual desses 2 protocolos causava menor estresse cardiovascular. Ou melhor dizendo, qual desses 2 protocolos estressava mais os hipertensos sob o ponto de vista cardiovascular. E eles faziam 2 exercícios. Era só cadeira extensora, né? E a rosca direta unilateral, ou seja, com um braço só, né? Com 50% de um RM que eu já falei, né? E aí o que é que aconteceu? Exatamente o contrário do que as recomendações de órgãos de saúde mostram, ou melhor, recomendam, né? Órgãos de saúde como a American Heart Association, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, dentre outros órgãos de saúde, sugerem que hipertensos devam treinar
com muitas repetições, tipo 15 repetições, 20 repetições, né? E o estudo mostra exatamente o contrário. Não só esse estudo, mas outros estudos mostram exatamente o contrário, ou seja, treinar com menos repetições causa um menor estresse cardiovascular. O que é que esse estudo mostrou? Que o protocolo de 3 séries de 15 repetições com 1 minuto e meio de intervalo elevou mais a pressão arterial, elevou mais a frequência cardíaca. O duplo produto, que eu já falei que é um indicador de estresse cardiovascular, né? O duplo produto, na verdade, é a multiplicação da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Ele é um indicador de estresse cardiovascular, né? E, ou seja, esse tipo de protocolo com mais repetições, que é sugerido inclusive por muitos órgãos de saúde, causa mais estresse cardiovascular. E não é legal você submeter um hipertenso a um maior estresse cardiovascular durante o treinamento, porque quando você compara um hipertenso com um normotenso, o hipertenso tende a elevar mais a pressão arterial, o que não é seguro sob o ponto de vista cardiovascular. Por quê? Se o hipertenso tiver a formação de aneurismas cerebrais, isso é muito comum em indivíduos hipertensos, essa elevação maior na pressão arterial durante os treinos pode causar ruptura desse aneurisma cerebral. Isso não é uma coisa comum de se acontecer, mas é possível, é possível. Além desse protocolo com mais repetições ter causado um maior estresse cardiovascular, né, porque aumentou mais a frequência cardíaca e pressão arterial, esse protocolo também causou uma percepção subjetiva de esforço maior, ou seja, os hipertensos perceberam esse protocolo como mais intenso, como mais cansativo. Então vamos lá para as considerações. Eu já falei das recomendações dos órgãos de saúde, né? Apesar de órgãos de saúde importantes como a American Heart Association e o Colégio Americano de Medicina do Esporte sugerirem mais repetições na musculação para indivíduos hipertensos, vários estudos, principalmente estudos mais recentes, mostram que os hipertensos se beneficiam mais treinando com menos repetições, treinando inclusive até com mais carga e descansando menos. Esses tipos de protocolos são mais seguros sob o ponto de vista cardiovascular para os hipertensos. Outro ponto importante é o seguinte: por que o protocolo com mais repetições causou maiores elevações da pressão arterial, frequência cardíaca e duplo produto? Exatamente porque um protocolo com mais repetições causa um tempo sob tensão maior, ou seja, o músculo permanece contraído por mais tempo. Quando o músculo permanece contraído por mais tempo, você tem uma oclusão parcial do fluxo sanguíneo mais prolongada, o que termina aumentando mais a pressão arterial. Então isso não seria interessante para indivíduos hipertensos. Um outro ponto do porquê esse protocolo com mais repetições causou maiores elevações da pressão arterial foi que esse protocolo foi percebido como mais intenso, mais cansativo, a percepção subjetiva de esforço, a fadiga foi mais perceptível nesse tipo de protocolo. Quando o protocolo tem uma percepção de fadiga maior, geralmente as pessoas começam a diminuir a velocidade de movimento, ou seja, a cadência muscular diminui, fazendo com que as contrações musculares fiquem mais prolongadas, o que faz uma oclusão parcial do fluxo sanguíneo devido às contrações musculares mais prolongadas, aumentando a pressão arterial. E o outro ponto é que o protocolo com mais repetições causa uma maior atividade do sistema nervoso simpático, o que inevitavelmente vai elevar mais a frequência cardíaca, pressão arterial e, consequentemente, o duplo produto. Portanto, a grande conclusão é a seguinte: seria mais seguro sob o ponto de vista cardiovascular você submeter indivíduos hipertensos a protocolos de treinamento da musculação com menos repetições, mais séries até inclusive, né? Mais séries, menos repetições e tempos de intervalo menores. Você pode inclusive colocar até mais carga, mas faça menos repetições. Isso não significa que indivíduos hipertensos não possam treinar com mais repetições. Não é que é proibido. É apenas uma das várias formas de se manipular as variáveis para fazer com que a pressão arterial, frequência cardíaca e duplo produto se eleve menos, o que é mais seguro sob o ponto de vista cardiovascular. Portanto, para encerrar o vídeo agora, se você quer treinar um hipertenso com mais segurança, prefira fazer mais séries, menos repetições e descansar menos entre as séries, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.